Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Hoje eu quero falar com você sobre algo que muita gente acredita que está em conflito, mas que, quando olhado com atenção, revela uma conexão profunda. A criação descrita na Bíblia e aquilo que a teologia observa sobre a origem do mundo. Existe uma ideia comum de que ciência e Bíblia são inimigas. Quem acredita na Bíblia precisa negar a teologia ou rejeitar a fé. Quando abrimos Gênesis e estudamos com calma, percebemos algo muito impressionante. A Bíblia começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Não era um mundo pronto ou bonito, habitável. Era estado inicial desorganizado. Quando a ciência descreve o início do planeta, fala de um ambiente caótico, quente, cheio de gases tóxicos, estável e vazio de vida. Em essência, estamos olhando para a mesma realidade, o começo bruto, sem estrutura organizada. Então a Bíblia mostra Deus trazendo ordem ao caos. Primeiro a luz, separação entre luzes e trevas, organização de ciclos. A ciência descreve que a estabilização do planeta dependia de energia, rotação, equilíbrio e elementos fundamentais para que a vida fosse possível. Ordem antes da fundação. Depois do texto bíblico fala da separação das águas reunidas, surgimento de um lugar seco. A ciência descreve a condensação de vapor, chuvas intensas, formação de oceanos e energia de costas terrestres. Energia que sai do caos para ambientes definidos. Separação, organização, estrutura. E logo após essa organização, a Bíblia diz que a terra produz vegetação. A biologia mostra que quando o ambiente se estabiliza, surge sistema capazes de sustentar a vida. Primeiro preparação, depois manifestação. O padrão é claro, nada aparece fora de ordem. A Bíblia continua mostrando a criação avançando, criaturas das águas, depois aves, depois vidas terrestres. A biologia observa que os ambientes aquáticos ofereceram condições iniciais para a vida, que sistemas complexos surgem conforme o planeta se torna habitável. Produção, desenvolvimento, estrutura. E quando o texto bíblico fala de cada ser conforme sua espécie, vemos que no princípio da organização dentro da própria vida. A biologia descreve código genético, limites naturais, padrões definidos. Não é desordem, é sistema. Estamos vendo ordens dentro da ordem. Quanto mais a ciência aprofunda o olhar, mais encontra complexidade, células funcionando com precisão, DNA carregando informação, ecossistema interligados. A Bíblia resume isso em um princípio poderoso, criação com propósito. Perceba, a ciência descreve o mecanismo, a Bíblia revela o significado. Um observa como, o outro aponta para o porquê. O universo não se apresenta como caos permanente, ele opera dentro de leis. E lei aponta para estrutura aponta para intenção aponta para um autor. O ponto não é colocar biologia e Bíblia no mesmo nível. O ponto é entender que observar que a criação não entra em conflito e reconhecer o Criador. Pelo contrário, pode despertar perguntas muito profundas. Se existe tanta ordem fora de nós, o que isso significa sobre a nossa própria existência? A Bíblia mostra que após toda essa preparação, surge o ser humano consciente capaz de pensar, escolher e buscar significado. A biologia reconhece a complexidade única do ser humano. Afeto clara, você não é apenas um acidente biológico, você carrega propósito. E essa é a mensagem central. A criação aponta para a direção. O universo não é apenas matéria reagindo, é um sistema que sustenta a vida de forma organizada. E se há ordem na criação, existe um convite para a ordem na vida. Talvez você nunca tenha se interessado com a Bíblia porque pensou que ela rejeita o conhecimento, mas quando nós olhamos com atenção, vemos que ela fala de origem, estrutura e propósito, temas que também movem a investigação científica. A maior pergunta não é se a fé e ciência podem coexistir, é o que você faz quando você percebe quando a existência aponta para algo maior do que você. Porque a criação não é só sobre como tudo começou, é sobre como tudo sustenta,
como o autor sustenta tudo, ele te chama para relacionamento, propósito e para sentido. E é por causa disso que essa comparação importa, não para provar uma disputa, mas para abrir os olhos. O estudo da vida pode ser uma ponte para reconhecer o autor da vida. E nós vamos continuar essa jornada no próximo vídeo, aprofundando ainda mais como a ordem da criação aponta para propósito e como isso se conecta diretamente com você. Se esta mensagem falou com você, abriu sua mente e fortaleceu sua fé, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se aqui no canal. Aqui nós buscamos entender a palavra com profundidade, fazendo conexões que edificam e crescer junto no conhecimento da fé. Sua inscrição ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e você não perca os próximos vídeos. Vem caminhar com a gente e te vejo no próximo vídeo. Shalom.